Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos 1 a 8. Diz assim: Passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, grande é o teu nome, santo, santo, santo é o seu nome. Louvamos a ti, porque em Cristo Jesus nós temos o cumprimento da justiça divina e temos também a manifestação do amor divino. Ó Deus Pai, graças te damos, porque hoje podemos celebrar a ressurreição de Cristo Jesus. Pedimos ao Senhor que alegra os nossos corações e prepare cada um para receber a sua palavra. Afinal de contas, nós podemos dizer que somos um povo feliz, um povo abençoado, porque fomos agraciados pelas misericórdias do Senhor, nos dando o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus Pai, usa o teu servo para instruir a igreja, para ensinar a igreja, e que todos nós sejamos edificados com a tua palavra, no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, a Páscoa de hoje, com chocolates, coelhinhos, ovos, velas e girassóis, não lembra em nada a Páscoa que vemos na Bíblia. Quando estudamos a palavra do Senhor, quando estudamos a Escritura Sagrada, aprendemos que a Páscoa foi uma das festas criadas por Deus. A Páscoa marca a retirada do povo de Deus do Egito. A Páscoa marca a libertação do povo de Deus do domínio de Faraó. A Páscoa, meus irmãos, era comemorada, conforme diz a Bíblia Sagrada, mais ou menos no mês de abril do nosso calendário. O povo de Deus se reunia em família. Para quê? Para fazer uma refeição rápida. E essa refeição rápida era uma alusão, era uma lembrança da saída às pressas do Egito por ocasião da grande libertação realizada pelo Senhor usando o seu servo Moisés. E o cardápio da refeição
era um cordeiro sem defeito e bem assado, e ainda pães sem fermento, que são aqueles chamados asmos, e ainda ervas amargas. Então nós temos aqui um cardápio que lembra os elementos de quando era celebrada a Páscoa no Velho Testamento e ainda no Novo, no período de transição com o Senhor Jesus Cristo, porém já excluindo agora alguns elementos. O povo também devia comer rapidamente a Páscoa e estar bem vestido, como se estivessem prontos para sair de casa. Novamente aqui nós temos uma referência à saída rápida da escravidão lá no Egito. Então todas as vezes que eles iam celebrar a Páscoa, que os judeus iam celebrar a Páscoa, eles faziam dessa forma, comendo rapidamente, bem vestidos, como estando preparados para sair. E como nós sabemos, eles saíram para o Mar Vermelho, para o deserto e enfim para Canaã. O cordeiro, meus irmãos, tinha um lugar especial na Páscoa. Observe que eu estou falando cordeiro e não coelho. O cordeiro tinha um lugar especial na Páscoa. Ele devia ser morto e o seu sangue ser colocado nas ombreiras, nas vergas das portas das casas que o comesse. Então esse era um sinal. E esse sangue era uma lembrança do livramento, do juízo de Deus que veio como destruidor sobre os egípcios por ocasião da 10ª praga. Lembra que na 10ª praga ficou determinado que os primogênitos dos egípcios seriam mortos, porém as casas dos servos de Deus, marcadas pelo sangue do cordeiro, seriam poupadas. Então Páscoa significa exatamente isso, poupar, passar por cima. É mais ou menos nesse sentido. A casa marcada seria poupada, a casa que não tivesse o sangue como sinal seria alvo da manifestação do juízo de Deus, e assim ia, poupando juízo, poupando juízo, não sei qual a ordem, mas foi exatamente isso que aconteceu. Então dessa forma podemos dizer que a Páscoa foi criada por Deus. Então a Páscoa é uma festa bíblica, é uma festa judaica. Ela foi criada por Deus para que o povo dele sempre lembrasse que ele é o Salvador. Veja, ele salvou os primogênitos israelitas lá no Egito, e aponta também para a salvação em Cristo Jesus. Então nós podemos dizer que a Páscoa, ela foi criada por Deus para que o seu povo lembrasse que ele é o Salvador, que nos salva da escravidão do pecado e nos liberta de toda a escravidão proporcionada pelo diabo, pelo inimigo das nossas almas. Irmãos, a Páscoa preparou o povo de Deus para receber Jesus Cristo. Todas as vezes que eles celebravam a Páscoa no Velho Testamento, ainda que nem todos tinham essa compreensão, mas aquela festa estava preparando o povo para a vinda do Messias, estava preparando o povo para a morte do Messias, estava preparando o povo para o sacrifício do Messias Cristo Jesus. E Jesus, no Evangelho de João, ele é considerado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João, quando ele vê Jesus, ele diz: olha lá, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quando João Batista olha para Jesus, ele está lembrando exatamente daquele cordeirinho lá da Páscoa. Ele está lembrando exatamente daquele cordeiro que foi morto, que foi imolado, que o seu sangue foi colocado nos umbrais das portas do povo de Deus lá no Egito. E João diz: chegou.
Jesus, como cordeiro, meus irmãos, foi sacrificado. E foi sacrificado uma única vez. Na Páscoa, Jesus foi pendurado. Ele foi pendurado na cruz maldita. Todavia, a Páscoa não é uma mensagem amarga. A Páscoa não é uma mensagem triste para a igreja de Cristo. A Páscoa nos traz uma mensagem de muita alegria. Que mensagem? A mensagem do anjo. A mensagem do anjo é o puro evangelho. Mas qual é a mensagem do anjo? A mensagem é que Jesus ressuscitou. Jesus não está mais na sepultura. Observe que o evangelho de Marcos nos leva para o domingo após a sexta de Páscoa. Na sexta-feira de Páscoa, Jesus foi morto na cruz e sepultado no túmulo. O sábado havia passado. Diz o texto que nós lemos, Marcos 16:1, passado o sábado. Repito, o sábado havia passado. Algumas de nossas irmãs foram ao sepulcro, onde o corpo de Jesus havia sido colocado. Dentre essas irmãs, os irmãos podem acompanhar o texto, Marcos 16:1. Dentre essas irmãs estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, uma tia de Jesus, e Salomé. Nossas irmãs foram ao túmulo com o objetivo. Nossas irmãs foram à sepultura para cuidarem do corpo de Jesus. Era costume antigo usar perfumes preciosos para preservar os corpos daqueles que morriam. E por isso, diz o versículo 2, versículo 1 e versículo 2, que elas se dirigiram ao túmulo onde o corpo de Jesus havia sido sepultado. Observe que as nossas irmãs amavam muito a Jesus Cristo. Elas gastaram dinheiro com perfumes preciosos. As irmãs amavam seu mestre. Elas acordaram cedo. Elas dedicaram o tempo para irem ao túmulo. Por isso diz a Escritura que elas foram ao túmulo pondo em risco suas vidas. Mas por que pondo em risco as suas próprias vidas? Sabe por quê, meus irmãos? Porque os líderes judeus ainda queriam acabar com os discípulos de Jesus. Eles mataram o Senhor, eles mataram o Salvador, mas eles também estavam de olho nos discípulos. Eles queriam acabar com o cristianismo. No entanto, o amor daquelas mulheres por Jesus superou a fragilidade física que elas tinham, superou o medo dos judeus. Versículo 3 revela que elas se preocuparam com uma coisa. O versículo 3 diz que elas não estão preocupadas aqui com os judeus, mas mostra que elas estão preocupadas com a grande pedra. Lembra que o túmulo foi fechado com a grande pedra. Elas foram, acordaram cedo, mas tinha um obstáculo, tinha a grande pedra. As nossas irmãs não tinham força para remover a pedra que fechava o túmulo. Mas o amor delas pelo Senhor era maior.
O amor delas pelo Senhor era mais pesado que a grande pedra do túmulo. Nossas irmãs não esperavam os acontecimentos daquela manhã de domingo. Na verdade, foi um domingo de grandes surpresas para elas. E a primeira surpresa foi que a pedra estava removida. Versículo 3. A pedra era muito grande. Ela fechava parte do túmulo onde havia sido depositado o corpo de Jesus. Somente homens poderiam removê-la do local. Mas essa grande pedra havia sido removida. E a pergunta, a grande questão é essa: quem removeu aquela pedra? Quem removeu aquela pedra? A remoção da grande pedra foi uma obra do grande Deus, meus irmãos. Se você observou a leitura de Mateus 28, versos 1 a 3, você percebeu que o apóstolo Mateus diz que logo cedo, no domingo, um grande terremoto aconteceu. Logo cedo, no domingo, um grande terremoto aconteceu, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e fez o quê? Removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Mateus 28, 1, 2 e 3. As irmãs não sabiam dessa obra de Deus. Foi uma grande surpresa ver que a pedra grande havia sido removida. Elas ficaram surpresas, mas entraram no túmulo. A segunda surpresa veio quando elas chegaram mais perto de onde o corpo do Senhor havia sido sepultado ou depositado. Elas viram um jovem vestido de branco. Esse jovem era o anjo do Senhor. E aqui vale ressaltar que os anjos são mensageiros de Deus. Eles foram criados por Deus para servi-lo. Em relação a Jesus, os anjos sempre estiveram presentes para servi-lo. Lembra do nascimento? Foram anjos do Senhor que anunciaram o nascimento de Jesus aos homens. Eles auxiliaram Jesus nos momentos de provações no deserto e no Getsêmani. E naquele domingo de Páscoa, um anjo serviu novamente a Jesus. O serviço do anjo espantou as irmãs. Quem de nós não seria tomado de surpresa e medo numa situação daquela? O desejo das discípulas era chegar ao túmulo para cuidar do corpo do Senhor. Mas o que foi encontrado? Um anjo brilhante como um relâmpago, um jovem que tinha uma veste alva como a neve, diz Mateus 28, 3. Era uma visão forte para uma manhã de domingo, ainda escura e carregada pela tristeza da sexta-feira. Então, ver o anjo foi uma visão que causou muito medo, espanto àquelas irmãs. Mas o que o anjo diz? Versículo 6. O anjo contempla o semblante daquelas irmãs. O anjo olha para aquelas irmãs e diz: não vos atemorizeis.
O anjo quis tranquilizar o coração das irmãs aflitas, surpresas e apavoradas. Na maioria das vezes, o medo atrapalha a nossa atenção. Eu não sei se você já percebeu isso. Repito, na maioria das vezes, o medo atrapalha a nossa atenção. As crianças, por exemplo, quando têm medo, não prestam muita atenção às palavras dos seus pais, ou até mesmo às palavras dos professores. Por outro lado, meus irmãos, um coração tranquilo, um coração sossegado, ouve melhor qualquer mensagem, especialmente a mensagem do Evangelho. As nossas irmãs estavam cheias de medo, por isso elas precisaram de uma palavra, por isso elas precisaram ouvir a palavra do anjo: não vos atemorizeis. O anjo continuou a falar a mensagem consoladora. Ele revelou que sabia o que elas desejavam encontrar. E ele revela ainda o que havia acontecido com Jesus. Versículo 6, o anjo diz: buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Veja que o anjo, de forma afirmativa, assegura que elas estavam ali de fato buscando Jesus o Nazareno que foi crucificado. De fato, as irmãs buscavam cuidar do corpo de Jesus. Agora observe que ele foi chamado pelo anjo de um Nazareno. Ele foi conhecido como um homem da humilde vila de Nazaré. Por isso o anjo o chamou de Jesus o Nazareno. O anjo sabia o que havia acontecido com o Senhor. Ele disse: Jesus, que foi crucificado. O anjo tinha consciência do que havia acontecido com Jesus. Irmãos, essa mensagem confirma que Jesus foi morto de verdade na cruz. As irmãs não testemunharam na sexta-feira de Páscoa uma fantasia, um desmaio na cruz. Não. Verdadeiramente Jesus foi morto na maldita cruz. O anjo assegura isso. O anjo diz: a quem buscais, ou seja, buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Mas depois dessa confirmação do anjo, dessas palavras do anjo às mulheres, àquelas irmãs, o anjo dá a boa notícia, o evangelho da salvação. No versículo 6 ele diz: ressuscitou, não está mais aqui. Que mensagem alegre naquela Páscoa triste. Jesus foi morto na cruz e teve o seu corpo depositado no túmulo, mas agora o anjo está dizendo às irmãs: ele não está mais aqui. A mensagem mais precisa ou mais preciosa para os crentes foi e sempre será: Jesus ressuscitou. E aqui eu quero abrir só um parênteses. Ao invés de ficar distribuindo ovos de chocolate, de coelho, do que você imagina, saudando seus amigos, por que você não diz: glória a Deus, Jesus ressuscitou?
A mensagem da ressurreição, meus irmãos, é a principal doutrina de nossa fé. O apóstolo Paulo disse que se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. 1 Coríntios 15, versículo 17. Então espalhe essa notícia, espalhe o evangelho. Jesus ressuscitou. Irmãos, a verdade é que não existe cristianismo onde não existe a fé da ressurreição corporal de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus é a garantia de que nossos pecados foram perdoados. Glória a Deus por isso. A ressurreição de Jesus é a garantia de que nós fomos feitos justos em Cristo Jesus diante de Deus. O Senhor Jesus pagou o preço do nosso pecado, morrendo lá na cruz. Na ressurreição, Ele conquistou para nós a justiça perfeita diante de Deus. Pela verdadeira fé no Cristo ressuscitado, recebemos esse perdão e essa justiça que vem de Deus. Por isso não adianta falar de um Jesus que não ressuscitou corporalmente. A ressurreição de Cristo garante que nós podemos viver uma nova vida, que podemos ser diferentes. Cristãos confessam, de cristãos de verdade, confessam e vivem a ressurreição espiritual. Pois nós fomos espiritualmente ressuscitados com Cristo quando cremos na ressurreição dele. É assim que diz o apóstolo Paulo. Assim, a ressurreição de Cristo nos dá a certeza de que podemos viver vidas santificadas para Deus e podemos praticar boas obras para glorificar a Deus. A ressurreição de Cristo nos dá a segurança de que na nossa morte física, que a nossa morte física não é o fim, não coloca um fim em nossa existência. A ressurreição de Cristo mostra, revela que a nossa morte física não será o fim. Os crentes que morreram não estão perdidos. Os crentes que morreram não estão vagando por aí. Se Cristo ressuscitou, e assim nós cremos, então o seu povo ressuscitará também. Agora olha uma coisa, um raciocínio lógico. Quem é o cabeça? Quem é a cabeça da igreja? Cristo. A igreja é o quê? O corpo. Então ele é a cabeça da igreja, e a igreja é o corpo. Se a cabeça ressuscitou, então seu corpo ressuscitará. Se morremos em Cristo, temos a certeza de que ressuscitaremos à semelhança dele. Por isso os crentes não enfrentam a morte com medo, apavorados, desesperados, mas esperançosos, crentes, certos de que seremos ressuscitados para vivermos com o Senhor eternamente em corpo e alma. Em resumo, meus irmãos, a ressurreição do Senhor nos faz sermos mais corajosos, mais tementes, mais contritos ao Senhor. A ressurreição do Senhor Jesus nos faz sermos homens, mulheres, jovens, crianças, mais felizes da terra, pois cremos e confessamos: Jesus Cristo ressuscitou. Lembra do anjo? Então o anjo retirou a pedra, mas ele não retirou a pedra para ajudar Jesus. O
O anjo retirou a pedra para que as mulheres pudessem ver a sepultura vazia. Versículo 9: ele chamou as mulheres e disse: vede o lugar onde o tinham posto. E as mulheres olharam, observaram e perceberam que não havia um corpo na sepultura. A sepultura estava vazia. Esse era um claro testemunho da ressurreição. Jesus está vivo e não morto. O anjo disse que ali não havia mais um corpo. E o anjo, depois de mostrar a sepultura vazia, deu uma ordem às nossas irmãs. Versículo 9, versículo 8, versículo 9, também no versículo 7, nós encontramos essa ordem. E elas deveriam sair do túmulo, depois que observaram o túmulo vazio. Elas deveriam sair e dizer aos discípulos, inclusive a Pedro, uma mensagem. Que mensagem? Que mensagem elas deveriam levar aos discípulos, inclusive a Pedro? Esta: o Senhor Jesus vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis como ele vos disse. O mestre, depois de estabelecer a ceia, e eu vou falar de outra forma agora, o mestre, depois de celebrar a Páscoa na quinta-feira, antes da sua morte, e instituir a ceia, conforme se vê em Marcos 14, 27 e 28, diz assim: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós. Para onde? Para a Galileia. Jesus havia dito que iria retornar para a Galileia. E o que o anjo disse para aquelas mulheres? O anjo disse o que para as mulheres? Mas depois da ressurreição, vocês irão encontrá-lo na Galileia. Jesus cumpriu suas palavras. Ele foi ferido e os seus discípulos o abandonaram. Jesus entregou-se para ser morto. Ninguém tirou a sua vida. Jesus espontaneamente deu sua preciosa vida por suas ovelhas. Jesus, ao terceiro dia, tomou a sua vida de volta para si. Ele ressuscitou. Jesus cumpriu a sua palavra. Ele estava a caminho da Galileia para se encontrar com seus amados discípulos. A mensagem do anjo informando que Jesus ia para a Galileia era uma prova, meus irmãos, de que Cristo não deixou de amar seus discípulos. Era uma prova de que Jesus não deixou de amar seus discípulos fracos, covardes e incrédulos. Ele estava cumprindo o seu plano salvador, apesar das fraquezas e pecados dos seus discípulos. E aqui nós precisamos ser lembrados de que Jesus não nos ama porque nós temos uma fé forte e inabalável. Não. Você lembra o que aconteceu na sexta-feira daquela Páscoa? Os discípulos de Jesus o haviam abandonado. O apóstolo Pedro, tão convicto de sua fé por Jesus, negou ser um discípulo do Filho de Deus.
Mas notem que Jesus destacou Pedro dentre os discípulos. A mensagem do anjo fica claro: diga aos discípulos e a Pedro. Mas onde estavam os discípulos no domingo de Páscoa? Eles estavam escondidos. Outros fugiram pelo caminho de Emaús, pois tinham medo dos judeus. As discípulas, as mulheres, foram mais corajosas que os discípulos. Elas arriscaram-se indo ao túmulo para cuidar do corpo de Jesus. Todavia, havia incredulidade nelas também. Elas foram cuidar do corpo de um Senhor morto. As discípulas não tinham a esperança de encontrar o Senhor vivo. Então, os discípulos e as discípulas de Jesus eram fracos na fé. Pastor, não diga uma desgraça dessa. Mas eram fracos na fé. E se o amor de Jesus fosse baseado em nossa fé forte, como Jesus poderia continuar amando seus discípulos? Se o amor de Jesus fosse baseado em nossa fé forte, qual o objetivo de ir para a Galileia e encontrar com eles? Pergunto, será que Jesus nos ama porque nós somos fortes na fé? A nossa felicidade é que temos um mestre amoroso e todo-poderoso, que apesar de nossos pecados e fraquezas, nos ama muito, muito e muito. Jesus amou e morreu por discípulos fracos. Ele foi poderoso para vencer a morte e ressuscitou para a salvação dos seus fracos discípulos, das suas fracas ovelhas. Nossa salvação é baseada no amor, na bondade, na misericórdia e na graça de Jesus Cristo. A atitude de Jesus em ressuscitar e buscar seus discípulos na Galileia mostra isso. Jesus ressuscitou e continuou sendo amável, bondoso e poderoso Salvador dos seus discípulos. Versículo 8 revela que as nossas irmãs saíram às pressas do sepulcro. Os corações delas estavam cheios de temor, de medo, e nada disseram a ninguém. Eu imagino que nada disseram a ninguém que encontraram no caminho. E quando elas ouviram a mensagem do anjo, viram o sepulcro vazio, ficaram apavoradas, porque elas não esperavam isso. Mas foram obedientes, elas foram para seus irmãos, os discípulos, inclusive Pedro. Mateus 28:8, você constata isso. Elas cumpriram a missão dada pelo anjo. Mas o temor de nossas irmãs somente passou quando elas puderam ver seu amado Salvador vivo na Galileia. A despeito do anjo ter dito, fiquem tranquilos, elas só conseguiram ficar tranquilas depois que viram o Salvador na Galileia. Eu quero concluir dizendo que muitas vezes Jesus falou aos seus discípulos sobre sua morte. Muitas vezes Jesus falou
aos seus discípulos sobre a ressurreição. Mas vemos que os discípulos, e especificamente aqui as discípulas, esqueceram as palavras de Jesus. O que aconteceu, meus irmãos? Por que aquelas irmãs esqueceram as palavras de Jesus? O que levou as irmãs a esquecerem as palavras de Jesus? Eu creio que a visão dos sofrimentos e da crucificação na sexta-feira produziu um trauma muito grande em nossas irmãs. Quando assistimos a alguns filmes que fazem alusão à crucificação, nós já ficamos traumatizados. Imagine aquelas irmãs que viram com seus próprios olhos. Eu creio que esse trauma abalou a fé e fez as irmãs esquecerem momentaneamente o Evangelho. Nós podemos assegurar que os traumas emocionais podem nos enfraquecer na fé e até nos levar a esquecer o Evangelho, a boa notícia. Essa realidade pode ser vista na vida dos discípulos e discípulas de Jesus. Agora, outra coisa, a Páscoa não é um momento de amargor e de tristeza para os cristãos, mas de doçura e alegria. Sabe por quê? Porque a sexta-feira em que Jesus morreu já passou, e o domingo da ressurreição já aconteceu. Jesus morreu, mas também ressuscitou naquele período de festa, ou seja, na Páscoa. Agora aprenda uma coisa: os judeus hoje celebram uma Páscoa sem sentido. Os judeus têm uma Páscoa insignificante. Sabe por quê? Porque eles desconsideram Jesus Cristo, aquele que foi morto e ressuscitou de entre os mortos. Os judeus ainda esperam um Salvador, mas a Bíblia diz claramente que o Salvador já veio, morreu, ressuscitou e está nos céus. Por isso a Páscoa judaica não tem sentido para os cristãos hoje. Para outro grupo, o mundo também tem uma Páscoa sem sentido. Qual o sentido de uma Páscoa que não aponta para Jesus Cristo? Nenhum sentido tem uma Páscoa dessa, meus irmãos. Uma Páscoa que não aponta para Jesus é chorar a morte e festejar a ressurreição de alguém que não existe. É sem sentido porque não aponta para Jesus Cristo. Atenção, crianças, atenção, pais. O mundo quer enganar nossas crianças com coelhinhos. O mundo quer enganar nossas crianças com chocolates gostosos. O mundo quer enganar nossas crianças com coelhinhos.
A Páscoa do mundo é um ataque de Satanás ao Evangelho. A Páscoa do mundo tira o foco de Jesus. A Páscoa do mundo não celebra Jesus Cristo. Crianças, estejam atentas ao engano do mundo. Os chocolates dados a nós na época da Páscoa são gostosos e nos deixam felizes, eu sei. Como diz a música, é claro que eu gosto de chiclete e chocolate. Mas a ressurreição de Cristo é quem adocica e alegra a vida do cristão. A salvação que temos em Jesus é mais gostosa do que chocolates. Somente crendo em Jesus Cristo ressuscitado é que podemos ter uma vida alegre, adocicada e gostosa. Que seja assim, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Curva sua cabeça e ora ao Senhor.